Aleluias. Abra sua Bíblia em Juízes, livro de Juízes, capítulo 13. Yoshua no Tsugi. Yoshua no Tsugi. É Shishiki, né? Shishiki fala. A partir do versículo 1. Hoje a gente vai estudar a vida de Sansão, que é um personagem muito famoso da Bíblia. Eu já preguei isso antes, mas a maioria dos irmãos não ouviu essa pregação. Jussam. E ela é muito útil para a nossa vida, que nos ensina muitas coisas. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim, acompanhe na sua Bíblia a partir do versículo 1. E os filhos de Israel tomaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Fecha teus olhos, vamos pedir a bênção de Deus mais uma vez. Senhor meu Deus, é a Tua palavra, a ministração poderosa da Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Meu Deus, vem sobre as nossas vidas nesta manhã, fala conosco no profundo da nossa alma, do nosso coração, nos dá entendimento, meu Deus, da Tua palavra, que venha ser bênção, Senhor. Meu Deus, manifesta o Teu poder, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Fala conosco, meu Deus, de maneira consistente, Senhor, e nos limpa, nos cura, nos sara, meu Deus, nos purifica em nome de Jesus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Alguns aqui eu creio que já conhecem a história de Sansão. Já tem gente que não vem na igreja conhece a história de Sansão, que ele era forte, de fazer um monte de coisa. Mas a gente vai entender o que Sansão fez. A gente lê o versículo 1 aqui, que está escrito que os filhos de Israel fizeram mal, o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus, que eram os inimigos de Israel, e fez eles sofrerem 40 anos na mão dos filisteus. Aqui a gente tem uma primeira lição para a nossa vida. Quando a gente faz o que é mal diante de Deus, o que é mal diante de Deus? É tudo aquilo que vai contra a palavra dele. Ah, mas o que é mal, pastor? Eu não sei o que não. É o que está contra a palavra. É o que é desobediência a Deus. O povo estava desobedecendo a Deus. E Deus não só aqui nessa situação de Sansão, mas várias vezes entregou na mão de Moabitas, Amonitas, de tantos povos que rodeavam Israel e faziam eles sofrer na mão do inimigo. E na nossa vida como cristão, gente, é a mesma coisa. O povo de Israel, eles ouviam da palavra de Deus, eles conheciam a Deus. E a gente também está na casa de Deus, a gente conhece a Deus. E se a gente desobedece a palavra de Deus, Deus ele permite o diabo tocar na nossa vida. Ele permite o diabo afligir a nossa vida. Para quê? Para a gente se voltar para Ele. Por quê? Porque o ser humano é assim. O ser humano, ele quando está tudo bem, ele não reage. Ele se acomoda. Está tudo bem? Está tudo tranquilo? Tranquilo. A gente começa a passar no Brasil, a gente ouviu ontem na pregação. Tem que estar uma bagunça lá para o pessoal se levantar. Mas daqui a pouco você pode ter certeza, todo mundo vai esquecer o que passou. O brasileiro é um povo de mente, de memória curta. Eles fazem toda essa bagunça, daqui 2 meses ninguém lembra mais o que passou. E os políticos vão continuar a roubar, e vai continuar aquela mesma coisa. Eu conheço isso desde que eu nasci, gente. Então isso não muda. Mas o que a gente aprende aqui? Entregou nas mãos dos filisteus. Mas vamos lá. Deixa a tua Bíblia aberta aí que a gente vai seguir. A gente vai seguir em frente. Olha lá no 3 o que está escrito. Não, no 2. Vamos ler o 2 aqui.
E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Mas Deus, Ele é misericordioso. A palavra de Deus diz que a misericórdia de Deus, ela renova a cada manhã. Deus, ele olha para a gente assim, ó, e Ele fica irado. Ele passa o dia inteiro assim, olha a gente fazendo um monte de coisa louca, Ele fica irado. Só que de manhãzinha renova toda a misericórdia dele de novo. Então vai para o zero. A paciência dele vai lá no 100, depois chega de manhã, volta no zero. Aí termina o dia, vai sim. Porque se acumulasse, gente, Deus já tinha arrebentado esse mundo já. Deus já tinha destruído esse mundo. Porque o ser humano é desobediente. Deus, ele fala e o homem não obedece. Deus fala. E o povo de Israel é a mesma coisa. Mas como Deus é misericordioso, o que ele fez? No meio do povo de Israel tinha um certo homem chamado Manoá e tinha sua mulher. E diz que a sua mulher não podia ter filhos. Mas veio o anjo do Senhor a essa mulher e falou: você não tem tido filho até agora, mas você vai ter. Você vai conceber um filho. Só que tem uma coisa: esse filho vai ser especial. Ele vai ser nazireu de Deus. O que é nazireu? É um menino consagrado a Deus. E o anjo falou para ela: você não vai beber bebida forte, quer dizer, bebida alcoólica, vinho. E você não vai tocar em coisa imunda. E não vai deixar passar navalha na cabeça desse menino. Quem era nazireu, quem era consagrado a Deus, ele não cortava cabelo. Não se cortava cabelo. Então a gente entende também que Jesus também tinha um cabelo comprido. Ele não cortava, ele era consagrado. Muitos homens de Deus foram consagrados durante a história. Mas, e o anjo falou: você vai conceber, e esse menino que vai nascer de você, ele vai livrar o povo de Israel. Ele vai livrar o povo de Israel das mãos do filisteu. E eu não vou ficar lendo tudo aqui, senão a gente vai embora, vai muito longe. Mas pula lá para o 24. Olha lá no versículo 24. 13 e 24. Depois teve esta mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo de quando em quando para o campo de Manaedã, entre Zorá e Estal. O menino nasceu e foi dado o nome dele de Sansão. E Deus, através do Espírito Santo, diz que ele era cheio do Espírito Santo. Começou a incitar ele para ele ir contra os filisteus. Então nós, irmãos, nós também, nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo. Para quê? Para combater contra os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Os demônios, o diabo. A Bíblia diz que a nossa luta não é nem contra a carne e nem contra o sangue. Tem muita gente que fica guerreando com os outros. Lá no Brasil está aquela briga, né, de evangélico contra gay. Aqui não vai dar em nada, gente. Pode ficar brigando lá na política, não vai dar em nada aqui. Está atacando quem? Está atacando o homem. A gente tem que estar... Quem está por trás dos gays? É o diabo. É um espírito de prostituição que está na vida daquele pessoal. E se aquele demônio que está na vida daquele povo não sair, você pode ter certeza que eles não vão abandonar aquela prática.
Não adianta você botar lei, você não pode fazer isso, você não pode andar aqui, você não pode fazer aquilo. Não vai mudar, porque é demônio. É demônio. Em vez dos pastores lá, aqueles famosos lá que estão brigando, em vez de eles ajoelhar e orar, Deus salva essa nação, liberta essa nação desse espírito de prostituição, espírito de pombagira que a gente fala. Tem uns especialistas em demônio aí que a gente já ouviu umas pregações, e eles falam assim que existe o demônio metá-metá. Metade do ano o cara é homem e metade do ano ele é mulher, quando é homem. E quando é mulher, metade do ano é mulher e outra metade vira homem. Mas é demônio, gente. É demônio isso. É demônio. Os gays, eles querem falar, não, a gente nasce gay. Está escrito isso na Bíblia. E no início Deus criou o homem, a mulher e o gay. Está escrito isso na Bíblia? Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que o homem é a mulher. Não tem coluna no meio para Deus. Não existe coluna no meio. Então a gente... E Sansão, ele foi levantado para isso, para combater o mal. Mas a gente vai ver o que vai acontecer com Sansão. Vai lá no 14, vai lá no 14:3. Olha que a palavra de Deus diz: porém seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher de filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai, toma-me esta, porque ela agrada meus olhos. Presta atenção nisso aqui. Sansão, ele deve ter ouvido toda a história dos pais dele, de como ele nasceu. Para começar, foi um milagre, porque a mãe dele não podia ter filho. E a mãe deve ter falado para ele, Sansão, você é nazireu, você é consagrado a Deus, e você não pode beber bebida forte, você não pode tocar em nada morto, e você não pode se envolver com nada que não é de Deus. Só que Sansão, ele tinha uma fraqueza. Mulher. Sansão tinha uma grande fraqueza, que era a mulher. E Deus levantou ele para ele combater os filisteus. E justo ele se engraça por uma mulher dos filisteus. Ele botou o olho na mulher e gostou da mulher. E falou, eu quero essa, porque eu quero essa, porque eu quero ela. E o que os pais dele falou? Não tem, aqui no povo de Israel não tem nenhuma mulher que você se interessa. Vamos justo lá. Tem muita gente. A Bíblia ensina, gente, que o jugo desigual Deus não aceita. O que é jugo desigual? Você está dentro da igreja e você, quer dizer, só um irmão que é solteiro, mas a maioria é casado, mas vai buscar lá fora. Quando eu falo lá fora, gente que não é da igreja, gente que não tem a mesma fé. Está cheio de igreja aí que a pessoa está dentro da igreja, conhece a Deus e vai se engraçar com gente lá fora. Tem que se interessar por aqui. Não vai dar certo. A pessoa pensa uma coisa, você pensa outra. Não, os pais dele falaram, não tem ninguém aqui no meio da gente que tem a mesma fé, que crê no mesmo Deus. Por que você vai buscar lá? Ele falou, não, eu quero aquela. É gente teimosa também. Gente teimosa é coisa terrível. Deus odeia gente teimosa, gente. Mas vamos continuar. E a Bíblia, vamos ler aqui. Aqui começa, gente, aqui começa a queda de Sansão. A queda de Sansão começa aqui. Ele já... Tá um negócio, ele foi levantado para lutar contra os inimigos, ele se junta com os inimigos. Né? Vai lá combater lá, porque vira amigo dos outros, poxa. É igual aquele teatro que a gente tá vendo aqui semana retrasada. Os
pais botaram o nome de Moisés no rapaz. Olha, você é o único Moisés que foi amigo de Faraó. É triste, gente. E vamos continuar aqui. A gente tem que perceber o seguinte: o diabo, eu já ouvi numa pregação um pastor falando, e eu achei interessante o que ele falou. Quando um anjo vem visitar uma pessoa, assim como foi com Sansão, assim como foi com Jesus, assim como foi com outros homens de Deus, e fala: ó, você vai ter um filho, assim como Ana. Os demônios estão tudo em volta vendo. Esse aí vai ser um consagrado de Deus. E o diabo está de olho nesse tipo de gente. Tem gente que, dentro da igreja aqui, que Deus falou assim: ó, você vai ser pastor um dia. Você vai ser missionário um dia. Você vai ser homem de Deus um dia. O diabo já bota o olho em você. E o diabo já botou o olho em Sansão. E o diabo já começou a trabalhar no coração de Sansão. E já fez ele se interessar por mulher que não era para ele se interessar. Já começou a cair aqui. Lá em 1 Pedro 5,8 está escrito assim. A gente leu, acho que ontem, ou esses dias atrás. Ontem a gente leu: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Sansão, ele era cheio de Espírito Santo, mas ele não estava vigiando. Mas vamos continuar. Vamos continuar. Vai lá no 14,8. Olha na tua Bíblia. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la. E apartando-se do caminho, veio ver o corpo do leão morto, e eis que nele havia um enxame de abelhas. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi para o seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram mel do corpo do leão. Vamos entender isso aqui. Se você ler um pouquinho antes aqui da história, Sansão, o pai e a mãe, foi lá para o lugar onde estavam os filisteus para tomar a mulher, para conhecer a mulher. E no meio do caminho, o pai e a mãe passou, veio um leão em cima deles. Diz que foi um filhote de leão. E diz que quando o leão veio atacar eles, diz que o Espírito Santo se apossou de Sansão. Ele pegou o leão pela boca e rasgou o leão. Ele rasgou o leão, assim como se rasga um cabrito, diz a Bíblia. E jogou a carcaça do leão no canto. E seguiu lá para o lugar que ele estava indo. Mas no outro dia, que é agora que a gente lê aqui, ele passa pelo mesmo caminho. E está a carcaça do leão lá morto. Mas diz que dentro daquela carcaça se formou um favo de mel. Um enxame de abelhas. E as abelhas fizeram um favo de mel dentro do leão. E o que ele fez? Foi lá, pegou do favo de mel e comeu. O que ela aprendeu da mãe e do pai? Não toque em coisa imunda. Não toque em coisa morta. Segunda desobediência. Primeira, que foi se meter com o inimigo. Segundo, foi comer do mel. Ainda deu para os pais. Não falou nada, que se falasse ia tomar uma bronca, né? Ó, tinha um leão morto lá, vi um mel gostoso lá, peguei. Você está louco, rapaz? Ia tomar uma bronca dos pais. Falou: você não pode tocar nessas coisas mortas. Já se sujou de novo. Olha o que está escrito lá em 1 Coríntios 10, 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. A Bíblia ensina isso para a gente. A gente nunca pode achar: não, eu estou bem, eu estou cheio, ou eu sou poderoso, Deus está comigo. E a pessoa fica se achando. A Bíblia fala: cuidado, que está se achando muito, cuidado para você não cair. E Sansão, ele tinha muita... acabei de matar um leão. Quem que consegue matar leão, gente? Ninguém consegue. Só de o bicho montar em cima de você, você já desmaia de medo já. Ele pegou e rasgou o leão. Encheu de orgulho. Eu posso todas as coisas. Mas a Bíblia fala: toma cuidado. Toma cuidado
para que não caia. E é o que eu estava conversando com o irmão ontem, um pastor famoso no Brasil chamado Silas Malafaia. E ele foi sempre uma bênção para Deus. Pregou muitas pregações que eu aprendi muito com as pregações dele. Inclusive, a minha forma de pregar, eu aprendi muito com ele, de mais não ficar berrando, mas ficar ensinando, né? Tem muito pregador que gosta de berrar, tem gente que fica com o ouvido tudo doendo para sair da igreja. Não, eu gosto de conversar e ensinar. E eu aprendi isso muito com ele. Só que ultimamente, uns anos para trás, uns 2 anos para cá, ele começou dinheiro. Agora está envolvido com dinheiro. Quer dizer, ele foi tão usado por Deus, e talvez ele se orgulhou disso, não tomou conta, caiu. A gente ouviu ontem do dinheiro, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se a gente se apega, é o que fala, o dinheiro é um ótimo servo. Se você conseguir controlar o dinheiro é bênção na sua vida. Mas se ele virar teu dono, se ele mandar em você, você está perdido. Ele arranca teu corpo, ele te esfola vivo. O dinheiro, ele faz isso. Tem gente que se mata, tem gente que faz tanta coisa, rouba, mata por causa de dinheiro. Mas vamos continuar aqui. Vai lá no 16, 14 e 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me aborreces e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma adivinhar e ainda não me declaraste. E ele lhe disse: eis que nem meu pai nem minha mãe o declarei, a tu declararia? E chorou diante dele 7 dias em que celebrava as bodas. E sucedeu que ao 7º dia lhe declarou, e portanto importunava, e ela declarou enigma aos filhos do seu povo. Vamos entender, vamos continuar a história e vamos entender. Sansão, ele teve as festas do casamento daquela mulher. E os convidados tinham os homens lá, e Sansão deu um enigma para aqueles homens, para eles adivinhar. E falou: se vocês adivinhar, eu vou dar vestes de gala para vocês, vestes nupciais para vocês. Mas se vocês não conseguirem adivinhar, vocês vão ter que dar para mim. E ele falou aquele enigma e todo mundo pensou, mas ninguém conseguia responder. E esses homens chegaram na noiva de Sansão e falaram: ó, vai lá que você consegue descobrir o que é o enigma. E diz a Bíblia que ela ficou lá todo dia: ô Sansão, você não me ama, Sansão? Fala, Sansão. Ó, você não faz sofrer, Sansão. Vai entendendo isso, gente. Vai entendendo. E diz que no 7º dia ele falou para ela. E ela foi e falou para os homens. Diz a Bíblia que eles chegaram em Sansão e falaram: Sansão, é assim, assim, assim. Ah, como vocês souberam? Não tinha como vocês saberem isso não. Deve ter sido a minha mulher que deve ter falado para vocês, né? E diz que o Espírito de Deus se apossou de Sansão. Ele desceu num povoado, matou 30 homens, arrancou as vestes deles e entregou para esses homens. Já fez outra coisa errada. Já foi matar gente para fazer coisa que não era nem para ele fazer. Quer dizer, o que ele fez? Ele usou o poder de Deus para os próprios interesses dele. É o que muito pastor está fazendo isso hoje. O cara é cheio de Deus e fala que faz milagre e está enriquecendo com isso. Sansão fez isso. Ele não tinha que pedir nada de veste para ninguém. E ele ainda vai e mata gente para ganhar, para conseguir as coisas. Ele foi matar. Olha a sequência de erros que Sansão está cometendo. Mas o que a gente aprende aqui? A mulher ficou 7 dias no ouvido dele. E a gente sabe que mulher, como ela quer, ela consegue tirar do homem que ela quer. A mulher tem esse dom. E o diabo sabe que a mulher tem esse dom. E os homens têm que ficar certos. Mas vamos lá. Olha no 15. Pula lá no 15. 15:4. Vamos seguir a história de Sansão.
E foi Sansão e pegou 300 raposas, e tomando tochas, as virou cauda a cauda, e lhe pôs uma tocha no meio das duas caudas. E chegou o fogo às tochas, e largou-as na cega dos filisteus, e assim abrasou os molhos com a cega do trigo, e as vinhas e os olivais. Aqui Sansão, ele começou a lutar contra os filisteus, ele começou a combater os filisteus. Imagina 300 raposas. Imagina o que é isso. Ele pegou 300 raposas, amarrou uma no rabo da outra, botou uma tocha de fogo no rabo e jogou as raposas tudo no meio da plantação deles, queimou tudo. Deus, ele deu poder para Sansão fazer isso. O Sansão fez. A gente conhece um testemunho famoso de um grande evangelista chamado Dwight Lyman Moody. Ele é lá dos Estados Unidos. E um grande pregador chamado Charles Spurgeon, ele estava pregando uma vez na igreja, inclusive tem naquele áudio que eu dei para o irmão vai ouvir depois. Eu acho que tem, não sei. E esse pregador Charles Spurgeon, ele falou assim para todo mundo, a igreja lotada, 2.000, 3.000 pessoas, ele falou assim: o homem ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem que se entregue sem medida, sem reserva na mão de Deus. Ele falou bem assim para todo mundo. E lá no fundo da igreja levantou um rapazinho, gordinho, e veio na frente, até no púlpito, e chegou assim: pastor, eu quero ser esse homem. E o pastor falou assim: então você será, e orou por ele. E disse que até Dwight Lyman Moody morrer, ele tinha ganhado quase 1 milhão de almas para Deus. Ele falou: eu quero ser esse homem. E ele se entregou para Deus. Imagina, gente, você ganhar quase 1 milhão de pessoas para Jesus. É só isso aí. Quer dizer, Sansão, ele tinha esse poder também. Ele tinha esse poder de fazer grandes coisas para Deus. Mas vamos continuar. Vai lá no 16:1. E foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou nela. Outro erro. Só faz burrado, homem. Só faz burrado. Ele abandonou a mulher lá, e deu por irmão dele, e encontrou uma prostituta lá em Gaza, onde fica os filisteus de novo. Você vê que o problema dele é a mulher. Ele viu uma prostituta, entrou nela quer dizer, ele fez sexo com ela. Isso quer dizer, ele teve relação com ela. O diabo, gente, ele falou assim: Sansão, o negócio dele é mulher, o que derruba ele é mulher. E o diabo, gente, ele está olhando a nossa vida e está vendo aonde a gente é fraco. O diabo, ele tem todo o tempo do mundo. O diabo, ele é espírito. O diabo, ele é um anjo. Ele não come, ele não bebe, ele não dorme, ele não vai no banheiro. Você já parou para pensar quanto tempo que você gasta para fazer tudo isso? Só para dormir é quase 8 horas que você gasta. Para comer 2, 3 vezes, vai 2 horas para você comer, já são 10 horas. Para beber, fazer não sei o que, é quase 12 horas só para você fazer isso. Então o diabo, de vantagem na gente, ele não gasta isso aí com essas coisas, porque ele não precisa disso. Então ele gasta todo esse tempo, o quê? Observando a nossa vida e buscando o quê? A nossa fraqueza. O que eu falei ontem de Jó? Deus perguntou para o diabo: o que você está fazendo? De onde você veio? De rodear a terra e passear por ela. Mas ele não foi só passear à toa. Não, ele está observando todo mundo. O irmão Denis, o Denis, ele tem aquela fraqueza. O Raiada tem aquela outra. A irmã Mira aquela outra fraqueza. O pastor Roberto tem essa fraqueza. O diabo, ele está só observando. E o diabo descobriu na vida de Sansão a fraqueza dele: mulher. Mulher, ele cai igual um pato. Ele vai igual o cordeiro para o matador. Mas vamos continuar. 16:6.
Leia aí comigo. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. Olha o que está escrito aqui. Ele deitou com a prostituta e já começou a gostar dessa Dalila. E os homens, os inimigos, e essa Dalila era dos filisteus. E o que eles fizeram? Os filisteus chegaram em Dalila, porque viu que ele já estava interessado em Dalila, e falou: Dalila, vai lá, cutuca ele e pergunta por que ele é forte desse jeito. Por que ninguém consegue vencer ele? E ela começou. Aqui já começou. Sansão, como que você é forte desse jeito, Sansão? Fala pra mim. O que a gente pode fazer? Te amarrar? O que a gente pode fazer? E Sansão, ele fala: se você me amarrar com cordas novas, eu vou ser como qualquer outro homem, e vai minha força, eu vou ser vencido. E a mulher foi lá, amarrou ele para brincar com ele. E Sansão só brincando: amarra aí, filha, amarra aí, vamos brincar, vai. Aí ela chegou assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Diz a Bíblia que ele arrebentou aquelas cordas como se fosse fio de linha queimado. Tum! Tum! Sabe igual você amarrar teu braço com linha de costura? Você faz assim, tum! As cordas grossas assim, nova, ele arrebentou desse jeito. Mas a mulher não desistiu não. Aí no 13 está escrito de novo: e disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentiras. Declara-me, pois, agora como poderia ser amarrado. Aí está escrito aqui, ó. E ele lhe disse: se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com um liço de teia. E ela se fixou como a estaca e disse: os filisteus vêm contra ti, Sansão. Então ele despertou do sono, arrancou as estacas e tudo, arrancou tudo, arrebentou tudo. De novo ele mentiu. Aí no 13 ela foi de novo falar com ele. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim, disseste mentira, declara-me, pois agora como poderia ser amarrado. Eu voltei aqui, Gomem. No 15, então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste o que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando a ela todos os dias com suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe, e se viesse a ser rapado, e seria de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os demais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela e trouxeram o dinheiro na sua mão. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. O diabo, ele aprende. O diabo, ele está vendo onde a gente cai. O diabo, ele conhece todo o nosso passado. Ele sabe exatamente onde a gente caiu no passado. Ele sabe que a gente pode cair hoje no mesmo problema. Lembra que lá atrás, quando ele casou com aquela mulher, ele deu o enigma para aqueles homens, e a mulher começou a insistir com ele: e no 7º dia ele foi e falou. O diabo falou: o problema dele é mulher,
e ele não tem muita paciência. Então se ficar enchendo o saco dele todos os dias, ele fala. E a Dalila fez a mesma coisa com ele. Todo dia. Você não me ama, e o que aconteceu? Descobriu de todo o seu coração. Ele falou tudo, todo o segredo que não era para falar, que é de Deus, que era de Deus para a vida dele. Ele falou tudo para uma mulher que era inimiga dele, do povo inimigo dele, que não estava nem aí para ele, na verdade. É o tal negócio, mas como é a paixão, né? Porque isso é paixão, isso não é amor. Paixão é diferente de amor. Paixão é aquela coisa destruidora. Eu quero ficar, eu quero estar junto, eu quero isso, eu quero aquilo. Mas é igual fogo de palha. Passou, acabou. O amor não é assim, gente. O amor, ele persiste. Por isso que num casamento não pode ter paixão. Porque se tiver paixão, é por isso que hoje em dia os casamentos não duram nada. Duram 1 ano, 2 anos, 6 meses duram. Por quê? Porque aquilo é paixão. Ah, eu te amo, eu te adoro. Ah, não sei o que, eu não vivo sem você. Vamos casar. Casou. Diz que uma paixão, ela dura no máximo 3 anos, irmão. No 3º ano, pode ter certeza, vai separar. Vai separar. Se for paixão. Agora, se for amor, permanece. Porque lá em Coríntios a gente aprende que o amor tudo suporta, tudo. Ele suporta tudo, o amor. Ele sofre, ele é sofredor. E a paixão aqui do Sansão. E a mulher perturbou ele e falou: ó, se cortar o meu cabelo aqui, as minhas tranças, acabou minha força. E ela entendeu que era verdade aquilo. E o que ela fez? O homem estava tão cego, que o cara que não está apaixonado fica cego. Ou a mulher que está apaixonada também fica cega. Fica cego, gente. Eu já fiz loucura. Eu posso falar para mim mesmo. Fica cego. Fez ela dormir fez ele dormir no joelho dela. O cara estava entregue, está dominado, está tudo dominado, está completamente dominado, sabe assim? Dormiu. Ela falou: vem aqui, ó, vem cortar aqui a trança dele, tá bem? Nem percebeu que cortou a trança dele. O diabo é assim, gente. Ele vem de mansinho, você nem percebe. O diabo faz primeiro você dormir espiritualmente. Esse sono de Sansão foi um sono físico, que ele dormiu mesmo. Mas isso aqui, espiritualmente falando, é sono espiritual. Você começa a não ter visão de nada de Deus, e o diabo começa a te enganar, começa a te levar por caminhos que você não vê. Um monte de gente que eu já vi cair de dentro da igreja, até pastor, porque o diabo vai enganando. O cara não enxerga, e vai, o diabo derruba. Diz que cortou. Olha lá no 20 que está escrito. E disse, 16, 20. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Isso aqui é muito sério, gente. Isso aqui é uma coisa muito séria que o cristão tem que aprender. Deus, ele fala com você, você desobedece. Deus fala com você, você desobedece. Deus fala com você, você desobedece. Deus fala com você, você desobedece. Tem uma hora que Deus te abandona. A Bíblia fala: não extingais o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo fala com você: faz isso. Não. O Espírito Santo faz isso. Não. Uma hora do Espírito Santo fala: você não me ouve, eu vou ficar fazendo aquilo que tu olha. Ele abandona. E se o Espírito Santo abandonar, já era, gente. Já era. Olha o que vai acontecer com Sansão aqui. Presta atenção nessa história. Olha o que vai acontecer com Sansão aqui. Em Efésios 4:30 está escrito: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, para o qual fosse selados para o dia da redenção. Não entristeça. Entristecer é isso. Você tem um filho pequeno ainda, eu tenho um filho grande. Eu me entristeço, eu falo para ele, não ouve. Falo outra vez, não ouve. Falo outra vez, não ouve. Fico triste. Poxa, eu estou falando, está errado. Não quer ouvir. Eu me entristeço com isso. Espírito Santo é a mesma coisa com a gente.
Aqui na igreja, se um pastor fala com as ovelhas, fala com os membros, a pessoa fala para as outras, não ouve. Aí vai de novo, fala, não ouve. Eu fico triste. Poxa, o que eu estou fazendo aqui? Né? O que eu estou fazendo aqui? Mas vamos continuar. Lê o que está escrito em 21. Então os filisteus pegaram nele e lhe arrancaram os olhos. Olha o que é isso, gente. E fizeram-lhe descer a Gaza, e amarraram-lhe com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo de sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Olha o que aconteceu com Sansão. Olha o que aconteceu com Sansão. Aqui está escrito que arrancou o olho dele. Em outras vezes fala que vazou o olho dele. Você imagina uma coisa dessa? O cara enfia uma lança dentro do teu olho, dentro dos teus 2 olhos, sim, sem anestesia. Vazou o olho dele, prendeu ele com cadeia de bronze, e ele ficou no moinho. Sabe aqueles moinhos que você já viu em filme? Que os boi ficam rodando assim, que o moinho vai torcendo as coisas, vai moendo. Ele ficou lá igual um boi assim, ó, dando volta, todo dia, rodando. O diabo faz isso. O diabo vai te cegar, o diabo vai te amarrar, e vai te amarrar, você não vai conseguir fazer mais nada, e você vai ficar andando em círculo, você não vai sair do lugar. Tem gente dentro da igreja que não sai do lugar, não sai na vida espiritual, não sai na vida financeira, não sai na vida sentimental, ela não vai para frente para nada. Por quê? Porque o diabo já amarrou. O diabo já botou a pessoa no moinho e fala, fica aí rodando, fica aí igual um boi, fica igual um bicho aí rodando. Tem gente que fica, pastor, por que o diabo ele bora, mas fica rodando aí. Você não quer obedecer? Você não quer obedecer? Hebreus 13:7 é o que está escrito. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. O que é isso? Quando Deus fala com você, que quem endureceu o coração, não fecha o coração, não dá uma de orgulhoso e fala, não vou ouvir, não vou obedecer. Sansão, ele fez isso com Deus. Olha o que aconteceu comigo. Foi completamente dominado. Vai lá para o 16, 28. Antes de eu ler o 16, 28, ele foi amarrado naquele moinho e ficou rodando. Aí os filisteus, no templo dele, no templo do Deus dele, no templo de Dagon, eles fizeram uma festa. Todos os príncipes, toda a população. Diz os historiadores que dentro daquele tempo tinha mais de 3.000 pessoas fazendo festa. Vamos festejar porque o nosso Deus Dagon deu Sansão nas nossas mãos. E o que eles falaram? Traz Sansão aqui, arranca as cadeias dele lá, traz ele aqui e faz ele divertir a gente aqui. Ele de homem de Deus, de juiz de Deus, virou palhaço dos inimigos. Quando a gente não obedece a Deus, gente, a gente vira palhaço do diabo. E o diabo humilha a gente na frente dos outros ainda. O diabo humilha a gente na frente, por exemplo, se a gente é da igreja, o diabo humilha a gente para a pessoa que não é nem da igreja. A pessoa vai olhar para você é cristão? Não tem nem comida ali em casa. Você é cristão? Encher na cara. Isso é cristão, andando com mulherada? O pessoal vai zombar da tua cara. O diabo faz o mundo zombar da nossa cara quando a gente desobedece a Deus. Só que aqui no 26, olha como que a misericórdia de Deus é tremenda, irmãos. Olha no 28, 16 e 28. Eu vou terminar aqui. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, ele estava cego, estava acorrentado, Senhor Jeová, peço que te lembres de mim
esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. E abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinham a casa, que quer dizer o templo, e arrimou-se, quer dizer, ele debruçou sobre as colunas, sobre elas, e com sua mão direita numa, e com a mão esquerda na outra, e disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais os mortos que matou na sua morte, dos que mataram na sua vida. Olha como que acabou a vida de Sansão. Deus ainda teve misericórdia dele. Ele falou: Deus, deixa eu me vingar pelo menos dos meus inimigos. Eu posso morrer, não tem problema. Muitas vezes a pessoa tem que morrer, gente. Tem gente que vive a vida desobedecendo a Deus. Deus tem que jogar o sujeito numa UTI, à beira da morte, o cara se arrepender e pedir perdão para Deus. E às vezes leva a pessoa, mas pelo menos levou salvo, né? Jogou numa UTI, quase matou, mas pelo menos o cara lá na UTI falou: misericórdia a Deus, eu me arrependo de tudo, e Deus pode levar salvo. E Sansão foi assim, teve que morrer. Ele se arrependeu no final, mas teve que morrer. Então, gente, a gente tem que guardar isso no nosso coração. Em 1 João 9 está escrito assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, Ele é poderoso para isso, para nos perdoar, para nos lavar e para nos limpar. Só que a história de Sansão foi triste. Ele podia ter tido uma história de vitória, uma história de lutas que ele podia ter vencido. Mas o que a gente aprende aqui com Sansão? Desobediência. E além de desobedecer, ele continuou desobedecendo. E continuou desobedecendo. E Deus avisando. Teve uma hora que Deus abandonou ele. E Deus entregou ele na mão dos inimigos. E no finalzinho só, que ele se arrependeu, que Deus teve misericórdia, falta te dar força agora, derruba tudo aí, mas você vai morrer. Ele morreu com todo mundo. Diz que ele matou mais gente quando ele morreu do que quando ele viveu. Se você ler com calma na tua casa a história de Sansão, diz que teve uma vez que ele pegou uma queixada de jumento fresca. O que quer dizer isso? Um jumento que tinha acabado de morrer. Ele arrancou a cabeça do jumento e matou 1000 homens com a cabeça do jumento. 1000. Sozinho. Mas quando ele morreu, ele matou mais, porque tinha muito mais gente dentro daquele túmulo. Só que ele teve que morrer. Então a gente tem que guardar na lição de hoje que a gente não pode endurecer o coração para Deus. Se Deus fala assim, faz isso, faça. Se Deus fala para você, não faça isso, não faça. Porque senão você vai colher a consequência. Eu já colhi muita consequência de coisa errada que eu fiz para Deus. Ou porque eu não ouvi, ou porque eu fiz coisa que não agradava a Deus. É o que Sansão fez, as duas coisas. E a gente viu que acabou a vida dele. Então a gente tem que obedecer, gente. A gente tem que guardar o que Deus tem falado com a gente. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar a Deus, agradecer por esta palavra. Que a gente não venha ter Sansão como exemplo na nossa vida, né? Que a gente venha ter exemplos melhores, exemplos de Moisés, exemplos de Abraão, Jesus, apóstolo Paulo, porque Sansão infelizmente foi um exemplo triste, mas ele se arrependeu no final. Fecha teus olhos em nome de Jesus. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós clamamos o Teu nome e nós Te bendizemos, nós Te exaltamos, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, por mais esse momento diante da Tua presença, por mais essa oportunidade de ouvir a Tua palavra, de aprender através da Tua palavra, Senhor. Fortalece as nossas vidas, Senhor, que, meu Deus, assim como Sansão, meu Deus, que a gente não venha, Senhor,
meu Deus, está caindo nos mesmos erros sempre, Senhor. Sansão, ele caía sempre nos mesmos erros, com mulheres, com a insistência daquelas mulheres, ele entregava tudo, entregava todos os segredos que o Senhor tinha confiado a ele. Que a gente não venha fazer assim, Senhor. Que quando a gente errar, meu Pai, que a gente fazer como Davi. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele errava, ele pecava, mas ele se arrependia, e ele não voltava a cometer o mesmo pecado. Senhor, nos ajuda a ser assim, Senhor, andar nos teus caminhos, a fazer a tua vontade, e que a gente, meu Deus, possa ter uma vida de lutas, sim, mas de lutas com vitória, Senhor. Sansão, ele teve uma vitória só no finalzinho, por misericórdia de Deus, mas que a gente possa ter vitórias nessa vida, Senhor, que a gente possa, meu Deus, ser testemunha do teu poder e da tua graça, Senhor. Nos ajuda, nos capacita nesta caminhada, Senhor. Ajuda os teus filhos, as tuas filhas, os teus servos, as tuas servas a fazer a vontade de Deus, e que a gente possa ser bênção para a tua obra, ser bênção, meu Deus, para a tua igreja, ser bênção para ti, Senhor. Eu peço que essa palavra venha estar guardada no coração de cada um, Senhor, e que a gente venha permanecer firme, andando diante da tua presença. Isso que nós te pedimos, nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém.